meus amores da 31B. Então, hoje em português, nós vamos usar o livro didático nas páginas 24, 25, 26, 27 e 28, tá? O livro 3. Bom, na página 24 tem uma imagem, ó. Estão vendo a imagem? E algumas perguntas. Então, aqui, ó. Que lugar é esse? Então, que lugar é esse aqui que tá na imagem de vocês? Tá? Vocês vão responder ali. Depois, você costuma ir ou conhece alguém que vá a bancas de jornal? Vocês vão à banca de jornal, comprar gibi, revista? Ou conhecem alguém que vá? Aí vocês vão colocar sim ou não, tá? Depois, o que pode ser encontrado neste lugar, além de jornais? Então, o que a gente pode encontrar numa banca de jornal, além dos jornais que ela vende? O que mais que uma banca de jornal pode vender, tá? Depois, quando foi a última vez que você encontrou uma, tá? Então, quanto tempo faz que vocês viram uma banca de jornal? Bom, depois aqui na página 25 tem um texto, ó, uma notícia, tá? Lembre que uma notícia vai vir onde? Em revista, jornal, tá? Geralmente a gente vai encontrar em revista, jornal, agora na internet, né? Naquelas revistas, naqueles jornais online, tá certo? Bom, então essa daqui é do dia 31 de outubro. E diz assim: estudantes cancelam viagem e doam dinheiro para tratamento de colega. Aí, publicado por O Viral, às 12h02, tá? Então, diz assim: estudantes, durante todo o ano, os alunos da Escola Municipal Agropecuária de Tanguro, localizada no Mato Grosso, arrecadaram dinheiro por meio de rifas para realizar um sonho coletivo de viajar para o Parque das Águas Quentes, em Barra do Garças. Entretanto, na última quinta-feira, 25, após a notícia de que o colega de sala estaria com problemas de saúde, o grupo decidiu, por unanimidade, todo mundo resolveu, mudar completamente seus planos. O valor total alcançado de R$1.000 seria agora destinado para o tratamento do amigo. Toda a reviravolta começou quando Robson Emídio, de uma turma multisseriada, formada por estudantes do 7º ano do ensino fundamental e das 3 séries do ensino médio. Então, na turma dele tinha uma turma do 7º ano e todo o ensino médio, tá? Passou no programa Jovem Aprendiz do grupo AMAGE, tá? Para ingressar na nova atividade, ele precisou realizar alguns exames médicos. E foi aí que se constatou um número de plaquetas abaixo do normal. Plaquetas são células que tem no nosso sangue, tá? Causando grande preocupação à família e à escola. Generosidade. A notícia boa é que a generosidade dessa história não para por aqui. O motorista da escola, Juarez Miranda, compartilhou em seu Facebook todo o acontecimento e a postagem viralizou, sensibilizando pessoas e empresas que se ofereceram para realizar a viagem dos alunos. Até o momento, eles já conseguiram um ônibus, estadia e alimentação. O passeio, que seria bem simples com dinheiro regrado, vai ser melhor do que a regente imaginava. A gente não esperava que fosse acontecer isso. Jamais imaginamos, mas a gente agradece a todos que estão ajudando, contou Juarez. E aí aqui embaixo tem: estudantes cancelam viagem e doam dinheiro para tratamento de colega, que é o título. E onde a gente encontra essa notícia, ó, disponível em... Aí o endereço da internet, ó, tá? Com o título da história, estão vendo? E quando foi acessado? Quando é que encontraram essa notícia?
no dia 25 de novembro de 2018. A notícia foi postada dia 31 de outubro de 2018, tá? Bom, vamos ali para a página 26, então. Espera aí, só um minutinho que eu vou esconder aqui as respostas. Tá? Agora a gente vai fazer alguns exercícios que falam sobre o que nós lemos, tá bem? Tá, agora eu já vou pegar aqui, já vou esconder estas daqui. Vamos lá, então, pronto. Tá, então aqui, ó, é pra gente responder a partir da historinha, da notícia que a gente leu, tá? Então, aqui. Após a leitura da notícia, converse com os colegas e o professor e responda as questões. Qual é o título da notícia? Então, a gente vai voltar lá na outra página, vai ver o título e vai botar aqui. Você já tinha lido ou ouvido falar dessa notícia? Vocês já tinham ouvido falar dessa notícia que a gente leu agora? Sim ou não? Expliquem, tá? Depois. O título desperta a curiosidade do leitor? O que vocês acham? Quando vocês leem o título, vocês ficam curiosos para saber o que aconteceu? Sim ou não? Tá? Depois. E aí, vocês vão explicar o sim ou não, tá? Depois, o que você achou da atitude dos alunos? O que vocês acharam? Vocês acharam legal? Não acharam legal? Por que acharam legal? Por que não acharam legal? Tá? Depois, em sua opinião, é comum esse tipo de generosidade entre as pessoas? É comum as pessoas se ajudarem? O que vocês acham? Tá? Aí vocês expliquem a resposta de vocês. Depois, qual o nome do jornal que fez a publicação? Ele é impresso ou digital? Tá? Então, vocês vão voltar lá, vão achar o nome do jornal e vão me dizer se ele vem num papel impresso ou se ele é digital, se a gente encontra ele na internet, tá? Depois, em que estado aconteceu esse fato? Então, que estado do nosso país foi essa situação? Aconteceu essa situação, tá? Depois aqui, ó. No começo, qual era a finalidade do dinheiro arrecadado para a rifa? Então, vocês vão marcar com X a resposta certa, tá? Ajudar o colega que estava doente, pagar uma viagem ao Parque das Águas Quentes, participar do programa Jovem Aprendiz, tá? E vocês vão marcar com X a resposta certa. Depois, a atitude de generosidade dos colegas emocionou muito Robson. De que forma eles foram recompensados? Então, o que aconteceu com eles pelo fato deles serem tão generosos com o colega? O que aconteceu com os colegas depois, tá? Em sua opinião, os estudantes esperavam por essa recompensa? O que vocês acham? Eles esperavam receber alguma coisa em troca pelo que eles fizeram com o colega? Aí vocês vão botar sim ou não e por quê, tá? E qual a finalidade dessa notícia? Aí vocês vão marcar com um X a resposta certa. Relatar fatos e acontecimentos recentes na sociedade, estimular as pessoas a praticar a generosidade ou explicar como se faz um jornal. Aí vocês vão marcar com X a resposta certa, tá? Depois nós vamos aqui para a página 27, no exercício 9, diz assim, ó. Assinale o meio de comunicação em que as notícias podem ser apenas lidas, tá? Então, qual desses meios de comunicação a gente só consegue ler as notícias, tá? Vamos marcar com X a resposta certa. Depois aqui embaixo fala assim, ó, sons nasais, aqueles sons que saem pelo nosso nariz, tá?
Então, diz assim, releia a frase a seguir. O passeio que seria bem simples, com dinheiro regrado, vai ser melhor do que a gente imaginava. E aí tá dizendo assim pra nós, ó. Pinte as palavras que tem M ou N. A tia já tá dando uma baita de uma força pra vocês, que a tia tá mostrando pra vocês quais são as palavras que tem M ou N, tá? Depois, separe essas palavras em sílabas. Depois, assinale as sílabas que terminam com M ou N. Então, vocês vão pegar todas as palavras que estão pintadas aqui, vão botar aqui, vão separar elas em sílabas e vão circular lá a sílaba em que o N e o M estão, tá? Quando elas estão, ó, no final da sílaba, tá? Quando elas terminam aquela sílaba. Quando as vogais são terminadas por M ou N no final de uma sílaba, dizemos que elas apresentam som nasal. Então, quando tem uma palavra que a sílaba ela é terminada com M ou N, a gente tem o som nasal. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, ó, a palavra gente, tá? Se a gente for separar as sílabas, vai ficar gente, ok? Esse som do gen é um som nasal, que faz mais, ele sai mais pelo nosso nariz do que pela nossa boca, tá bem? Agora vamos lá para a página 28. Só um pouquinho que eu vou esconder as respostas. Um minutinho. Tia tá escondendo aqui as respostas. Pronto. Bom, aqui na página 28 diz assim, ó. Observe os quadros a seguir e escreva as regras para o uso do M ou N, tá? Para palavras listadas. Então, aqui tem simples, comprido, compartilhou, tempo, lembrar e sempre. Depois aqui, gente, estudante, quinta, ensino, ingresso, grande. Depois aqui, bem, bom, arrecadaram, homem, postagem e jovem. E aqui embaixo tá pedindo pra gente explicar o que acontece em cada quadro. Qual é a regrinha para escrever cada palavra de cada quadro. A tia vai dizer pra vocês, e aí qualquer coisa vocês possam pedir ajuda pro pai e pra mãe, tá? Pra escrever a frase, tá? Então, no quadro 1 é assim, ó. A tia vai pegar o lápis aqui. As palavras em que o M vem antes da letra P e da letra B, esse som nasal vem antes da letra B e da letra P, a gente sempre coloca a letra M, tá? Então, antes, ó, antes de P e B, colocamos M, sempre, tá? Sempre que tiver o P e o B no meio da palavra e o som nasal tem que vir antes, a gente coloca M, ok? As outras, ó, nas outras palavras em que o som nasal vem antes de alguma consoante, é sempre M, tá? Então, as únicas consoantes em que a gente vai encontrar o M é P e B. As outras são sempre N, tá bem? Então, as demais consoantes que vão vir depois do som nasal, a gente escreve N, tá certo? E aqui, ó, no final das palavras,
sempre a gente escreve com a letra M, ok? Então, sempre quando a gente vai escrever uma palavra que o som nasal, ele tá no fim da palavra, a gente sempre coloca M. A gente nunca coloca M, tá bem? Aí, vocês vão escrever isso aqui. Depois, aqui embaixo, trilha ortográfica. Então, diz assim, ó, destaque do material de apoio e complete as palavras com as consoantes M ou N, tá? Então, diz assim, ó, acompanhe a correção do professor e some os pontos. Isso aqui depois a tia diz pra vocês e vocês somam, tá certo? Então, aqui, ó, palavras com M no final da sílaba e palavras com N no final da sílaba, tá? Então, lá no material de apoio vão ter palavras que vocês vão colocar aqui, tá certo? Depois a tia mostra pra vocês, ok? Só colar as palavras que tem M e as palavras que tem N. Depois, aqui na página 29, vocês vão fazer só esse exercício 4 aqui, que diz assim: com base nos termos a seguir, forme novas palavras montando apenas uma letra. Forme novas palavras mudando apenas uma letra. Então, a gente tem manta. Se eu tirar alguma letra daqui, que palavra fica? E aqui, bamba. Se eu tirar uma letra daqui, como é que fica a palavra, tá? Então, vocês vão pegar essas duas palavras, vão tirar uma letra de cada uma e vão montar palavras novas, tá certo? Essa atividade aqui não precisa fazer, não é pra fazer, ok? Vou mostrar pra vocês aqui agora onde é que tá o material de apoio de vocês pra fazer a atividade da página 28. Aí. É do outro lado. Ó. Então, aqui, ó, a gente volta aqui pro material de apoio, estão vendo? Então, aqui, ó, olha aqui, estão vendo as palavras? Então, essa aqui é a trilha, ó. Vocês vão colocar CM ou N aqui, não precisam nem destacar daqui, tá certo? Vocês vão colocar CM ou N aqui, vão montar aqui. Depois, vocês vão pegar as palavras e vão reescrever elas aqui, tá certo? Então, vocês vão pegar, vão preencher aqui no material de apoio mesmo. Se é com M ou se é com N. E depois reescrever as palavras lá na outra página, tá certo? Lembrem que no meio da palavra, o M, ele só é escrito depois de P e B, tá? O N é antes de qualquer consoante, tá certo? Menos de P e B. P e B é o M. E no final das palavras, a gente coloca sempre M, tá certo? Pessoal, depois que vocês terminarem essas atividades, vocês peçam pro papai e pra mamãe tirar a foto e mandar pra tia corrigir pra vocês, tá? Lá pro e-mail do Atividades IAD, tá certo? Então, pessoal, é isso em português por hoje, tá bem? Beijinho, até mais!